A paz esteja com todos. Damos início ao nosso grupo de conexão bíblica. No capítulo 19, a 19ª semana, tratando do tema Frutos do Espírito, passamos lá pelaquela passagem do crescimento do cristão, agora estamos na oração. Tudo isso são recursos que nós temos tratado aqui juntos. E quando nos reunimos, nós devemos tomar consciência daquele que está no meio de nós. Por isso, nos colocamos na presença dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós vos louvamos, ó Deus, porque sois o Deus, o príncipe da paz. E essa paz, Senhor, deve estar conosco neste momento, porque nenhuma obra é nossa, nem a nossa é a capacidade de conhecermos as coisas do alto. Ela vem de ti, Senhor. E nós nos colocamos na tua presença em humildade, ó Deus, para que se cumpra em nós a vossa vontade. Isso pedimos, Senhor, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos alegrar em vossa presença, Senhor, alimentando-nos daquilo que é o verdadeiro alimento, a vossa palavra. E ela nos faça crescer para vós, para produzir os frutos que buscamos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o nosso tema sempre começa com essa tela. Por que será que estão insistindo tanto nessa tela, né? É porque o tema nosso é a oração, e aí estão contidas todas as orações dos filhos de Deus, daqueles que se converteram. Então, quando você olhar para essa tela, quando você olhar para a oração do Pai Nosso, escrita lá em Mateus e em Lucas, você deve se sentir assim, deve se colocar assim como diante de uma enorme mansão, que você vai entrando e tem várias portas, né? A gente falou das 7 portas aí, que a gente pode percorrer, é algo que você tem que penetrar, né? Percorrer aquele lugar, um lugar de adoração, um lugar de busca dos verdadeiros valores de Deus, que são o reino dos céus e a vontade dele, né? Esses três primeiras portas, né, elas abrem com uma amplitude enorme, coisas que vão muito além da nossa capacidade, mas que, permanecendo na palavra de Deus, aquilo vai se revelando para nós e nós podemos interagir com Deus. Lembrando sempre que a oração é uma interação com Deus, e aí nós podemos interagir no louvor, na adoração e na edificação. Tão importante, falamos muito da edificação, vamos voltar a esse assunto, temos coisas a acrescentar, né, que são importantes para nós no processo de edificação, mas isso vai acontecer depois que a gente falar da fé. Por enquanto, o nosso assunto agora chegou aí no nível da provisão, né? E o nível da provisão, ele abre a porta de uma outra ala dessa mansão, né? Aquela primeira é na presença do Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da força do Espírito Santo. E essas 4 portas, elas estão relacionadas a nós, né? A nossa vida no mundo, né? Nesse mundo aqui. Aqui que nós precisamos da provisão, aqui que nós precisamos do perdão, que nós precisamos nos arrepender e, ao mesmo tempo, colocar isso à disposição daqueles que estão à nossa volta. É aqui também que nós precisamos de correção, nós somos pequenos, estamos crescendo, precisamos ser disciplinados, precisamos ser protegidos contra as forças que tentam nos destruir, e para isso nós temos o recurso da oração nessas portas que nós estamos iniciando aí, né? Falando da provisão, já falamos alguma coisa. Bom, então, lembrando sempre, a gente insiste em falar isso, a oração é algo muito maior que repetir essas frases do Pai Nosso. É penetrar por esses caminhos, por essas alas, esse ambiente, né? Em cada um daqueles 5 tipos de oração. É estar percorrendo isso. Nós devíamos ter isso em nossa vida continuamente. Diz a palavra de Deus, orai sem cessar. É algo que vai crescendo com a comunhão com Deus ao ponto de estar permanente em nós. Então, é bom morar nessa mansão. É bom morar nessa mansão que nos leva a essa comunhão com o Altíssimo.
isso pode mudar tudo. Eu falo para vocês, mas isso eu estou me exortando interiormente. Eu preciso disso. Nós todos precisamos disso. Todo cristão precisa, essa é a oração do cristão, simbolizada nessas frases, mas com algo muito maior, uma amplitude muito grande, e que nós precisamos aprender a exercitarmos nesse aspecto da oração. Nessa interação com Deus que vai estreitando nossa comunhão com Ele, a ponto de chegarmos lá, onde a gente quer, na piedade, que é um estado em que os valores de Deus foram incorporados, e aí a importância da oração de edificação, de adoração, mas sem deixar fora as coisas que precisamos aqui neste mundo. E é sobre elas que vamos tratando hoje, né? Vamos voltar lá na nossa, no assunto que nós paramos a semana passada. Então, a gente começa com a oração de provisão, então, o número 3, né? Já tratamos lá das duas etapas inicial, agora o número 3, então, falando da oração de provisão, ela está relacionada com as necessidades de cada dia, no dia de hoje, né? Na oração que Jesus nos ensina, que define o caminho para tudo, né, que nós queremos da parte das orações, ela está contida nessa frase: pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Lucas registrou: dai-nos o pão necessário ao nosso sustento, né? Então, a provisão, ela está contida nessa frase, mas ela é muito mais do que isso. A gente já percebeu nas etapas iniciais como é entrar por essas portas, como elas se tornam amplas daí para diante, né? Toda oração deve ter uma base de fé, nós já vimos também a semana passada, que o pão nosso significa que ele é nosso, certo? A primeira coisa que você tem que tomar consciência, é nosso. Portanto, é uma provisão garantida por Deus. Isso a gente sempre relaciona com alguns aspectos da Bíblia, mas está lá, um dos nomes de Deus, lá definido, os nomes de Deus foram definidos quando ele se revela lá no Velho Testamento, né? E um deles é Javé, Deus proverá, está lá no Gênesis 22, 14, né? Era Abraão, né, naquele momento do chamado dele para com Deus, um momento importantíssimo para nós. Mas importante é saber que ele é nosso Pai, e como Paulo diz, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas sim os pais para os filhos, é esta frase que está aí. Então isso também solidifica a firmeza que nós temos provisão garantida por Deus. A única coisa que precisamos estar atentos são as condições, né? As condições vêm na sequência aí, é importante. Mas o que é a provisão? Falando assim mais especificamente. É o que nós precisamos aqui para estar na nossa vida de uma maneira a sustentarmos, em termos do que comer, do que beber, do que vestir, né? Nós já lemos na semana passada, Mateus 6, de 25 a 34, onde está isso? Lá no Sermão da Montanha, né? Jesus reuniu a multidão, subiu no monte e começou a ensinar. A gente sempre gosta de lembrar que o Sermão da Montanha é a transição entre a manifestação de Deus por meio da lei, que veio de Deus, né, para a graça de Cristo, que é a lei levada à perfeição. E nesse ensinamento, Jesus vai chamar a atenção para essa questão da provisão, o que comer, o que beber e o que vestir. E ele começa com uma condição que nós não podemos nos esquecer, né? Se ele garante, se nós o reconhecemos como Pai, se ele afirma que é ele quem provê, o próprio nome dele, e está caracterizado isso, tem uma condição: não devemos andar ansiosos, não andeis ansiosos. A ausência da provisão, quando houver, ela é sinal de alguma coisa que nós precisamos crescer com ela, aprender com ela, né? E, portanto, devemos orar e confiar que, de alguma forma, ele vai nos mostrar isso. E
as questões que devem ser levantadas são justamente aquelas que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e o que comer, beber e vestir será acrescentado. Então é um acréscimo. Mas a condição é aquela lá: será que eu estou priorizando o reino dos céus? Né? E priorizar os reinos dos céus é uma maneira de medir isso, é ver quanto a gente está desprendido exatamente dessas coisas, do que comer, do que beber, do que vestir. Quanto nós estamos tranquilos com respeito a isso. Isso é o desprendimento, né? Então são coisas, questionamentos que a gente tem que ver. A questão do desprendimento, ela está mostrada em alguns textos, né? Foi lá a gente citou, também não lembro se falamos a semana passada ou se nós já temos que entrar nesses versículos novamente, mas Mateus 4, versículo 3 e 4, é Jesus lá na tentação. Eu acho que falamos sim, que foi quando Jesus se dispôs a submeter-se à tentação. Ele estava ali na condição de humano como nós, sujeito às fraquezas do homem, à tendência das fraquezas do homem, só que levado a um nível extremo, né? 40 dias e 40 noites sem comer, mesmo com todo o corpo perfeito que ele possuía, ele estava sob uma um esforço enorme para vencer a fome, né? O desejo da comida, né? E vem o inimigo e propõe: se você é filho de Deus, faz dessas pedras pão. E ele sabe Satanás sabe que Jesus poderia fazer aquilo, na comunhão que ele tinha com Deus, embora sendo homem, ele poderia exercer aquilo. Mas Jesus tinha a noção do momento, ele sabia o que era realmente a vontade de Deus para aquele instante. Então ele repreende Satanás, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esse ensinamento é para nós. É um ensinamento de desprendimento. Posso estar passando por uma necessidade passageira, mas não posso me abalar com isso. Porque antes eu vou voltar à minha palavra. Antes eu vou estar atento à palavra. E Filipenses 4 vai acrescentar, versículos 4 a 7. Apresentai a Deus as vossas necessidades com orações e súplicas. Apresentai com orações e súplicas as vossas necessidades, com ações de graças, confiando, com a confiança. E a paz de Deus, que excede ao entendimento, à razão, os fatos que nós estamos vendo, que podem nos afligir, essa paz que excede a tudo isso, há de tomar conta do nosso coração. E isso é uma coisa que nós precisamos. A gente tem experiência, precisamos disso nesse momento, né? Então, é isso uma condição também para estarmos na confiança da provisão. É ter apresentado a Deus e com ação de graças e viver essa paz, andar nessa paz, né? Filipenses 4, de 10 a 14, é Paulo ensinando aos filipenses, sem viver na penúria e sem viver na abundância. Então ele sabe que pode passar por situações de penúria e pode viver também a situação de abundância no caminho do cristão. Isso vai acontecer, algumas vezes vai estar numa situação ou outra, mesmo sabendo que a provisão é garantida por Deus, né? Mas saber viver nessa situação é que é importante para nós. É ter isso que nós estamos falando, o desprendimento necessário e a confiança necessária. Porque está lá, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o seu nome nos dá a base de fé nessa questão da provisão. Então, Paulo ensinou a Timóteo, lá no capítulo 6, versículos de 6 a 10, a questão do desprendimento, né? A importância dela na questão financeira mesmo, e já avançando, não só, porque o que comer, o que beber, o que vestir está relacionado ao dinheiro.
E ele vai dizer, acho que é bom a gente, nesse caso, ler, né? O 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículos de 6 a 10. Vamos lá. Paulo estava falando para Timóteo, né, que a piedade é uma grande fonte de lucro. E aí ele estava falando de lucro mesmo, do dinheiro, né? Por que ela é uma grande fonte de lucro? Porque Deus pode prover, Ele pode prover, e a própria condição daquele que anda em comunhão com Deus é de escolher os melhores caminhos, mesmo quando está andando aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo, e realizá-las de modo que agrade a Deus. E isso, Paulo está afirmando, é fonte de lucro, porém quando acompanhada do espírito de desprendimento. É isso que a gente tem apresentado aqui agora, né? Porque nada trouxemos a esse mundo, nem tampouco nada podemos levar. Tendo o alimento e o vestiário, contentemo-nos com isso. Isso é o espírito de desprendimento. Tenha certeza que a provisão de Deus é abundante, pode ser até grande fonte de recursos, materiais mesmo, né? Mas nós não vamos estar apoiados nela, porque a gente não precisa disso, a gente tem algo muito superior dentro de nós. E isso é que dá essa possibilidade de andarmos na paz em qualquer situação. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Então isso é ensinamento para nós, porque nós podemos ser tentados de várias formas, né? Quando as coisas estão bem, também é uma espécie de tentação. Quando estão mal, a gente se desesperar, entrar em ansiedade e temores, também é uma maneira de cair em tentação, né? E ele vai explicando por que quando tudo está bem, nós não podemos estar firmados nessa satisfação. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E se a gente começa a namorar com ele, ou a depender dele, estamos entrando na raiz de muitos males, né? Porque acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram por muitas aflições. E aí ele vai falar para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios, procura com todo empenho a piedade, a fé e o amor, né? A caridade, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizesses a profissão de fé. Isso é a nossa condição. Nós fizemos a profissão de fé, nós cremos que Jesus é o Senhor, então devemos viver esse espírito de desprendimento, mesmo sabendo que a piedade pode nos levar a condições de abundância, assim como pode, em situações específicas, nos levar a situações difíceis. Mas tudo isso a gente tem como vencer, porque confiamos na provisão que vem de Deus. Então, como funciona isso? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso trabalhar? Olha, aqui é um ponto delicado. Nós vamos ter que aprender que nós vivemos uma vida agora onde a condição do descanso da fé é necessária para nós. Eu falei aí, confiar igual a oração do descanso. A frase mais correta seria: confiar é a confiança da fé. A confiança da fé, o descanso da fé, aliás, a palavra descanso é importante, ela está muito bem explicada lá na carta aos Hebreus, né? Ele fala: apressai-vos a entrar nesse descanso, porque ele compara isso com a situação de Israel. Israel tinha o dia do descanso, que era o sábado, era o 7º dia. E Deus tinha estabelecido que isso como lembrança da obra concluída, que foi quebrada com o pecado de Adão, né? Mas esse descanso que Deus viveu naquele momento que a obra estava concluída, estava reservado a Israel em medida,
a cada 7 dias, em lembrança do 7º dia, Israel devia entrar no descanso. E de 7 em 7 anos, entrar no ano do descanso, que era o ano sabático, né? E a cada 7 vezes 7 anos, entrar no ano do jubileu, que era o ano de libertar todos e de todos retornarem às suas posses iniciais, mesmo que já tivessem perdido. Então são coisas que têm sentido espiritual para nós, e um sentido muito maior agora. O nosso descanso agora, ele está consumado na cruz de Cristo. Então ele vale para todo o tempo compreendido na palavra hoje. A carta dos Hebreus vai mostrar isso. E então significa que hoje nós devemos viver esse descanso. Mas não preciso fazer nada? Preciso, mas no descanso. E isso é o modo como fazer é que é diferente. O modo como fazer é mais importante do que o que eu estou fazendo. Isso vai requerer vigilância e oração, né? Por quê? Porque está embaixo aí, ó, cuidado com as ansiedades, preocupações ou, no inverso, as euforias, né? E nós falamos sobre isso, já estamos dando aqui uma reforçada boa, né, nesses aspectos, mas vamos continuar. A provisão não é só o que comer, o que beber, o que vestir. A gente, sobre esse assunto, também vai tratar novamente nessa questão do descanso. A gente vai voltar um dia nisso, né? Mas é quando falarmos da fé, porque tudo isso está muito bem, intimamente ligado na fé, né? Oração para a provisão também inclui outras coisas, tá? Ela está relacionada ao pão de cada dia, tudo bem, mas inclui curas e libertações físicas. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele não precisa só do alimento para ficar vivo, ele precisa da saúde também, né? E aí nós vamos ver alguns versículos que confirmam isso para nós. Ele precisa disso e agrada a Deus que a gente vá a Ele para isso. Também da mesma forma, eu não preciso fazer nada quanto à minha saúde, eu não preciso cuidar dela. Não, vai ter que cuidar, porém de uma maneira diferente, de uma maneira onde você está, a tua confiança está naquele que te deu a vida e que é capaz de prover todas as suas necessidades. Então vamos lá, Mateus 15, 22 a 25. É aquela passagem da mulher cananeia, Mateus 15, 22 a 25. Nós pegamos essa passagem por causa de uma frase que Jesus usa lá e que serve para nós entendermos que a provisão não é só o que comer, o que beber, ou o que vestir, ou o seu abrigo, né? A provisão é também a saúde. Então vamos lá. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 15, versículo 22. Eis que uma cananeia, então Cananeia era uma mulher da região da Cananeia que não era, portanto, israelita. Os judeus tinham invadido aquele território e a ordem tinha sido expulsar os cananeus, mas eles acabaram permanecendo lá, né? E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não respondeu palavra alguma. Parece estranho, né? Não respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Isso significa que ela estava insistindo, gritando junto deles, né? Jesus então respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa isso? Ele estava dizendo para aquela mulher: você não é da casa de Israel. E eu não fui enviado para você. Meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, não me enviou a você. Mas, por quê? Porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós temos que ver que Jesus, ele é enviado em função da primeira aliança que era com a descendência de Abraão e, portanto, somente a casa de Israel. E ele não podia sair disso, não podia ou não estava disponibilizado para isso. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu uma frase difícil para aquela mulher. A filha dela estava sofrendo e ele falou o seguinte, ó: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Primeiro aspecto é realçar os cachorrinhos. Primeiro ele falou que ela ocupava o lugar dos cachorrinhos diante do povo da aliança. Comparado ao povo da aliança, era como se fosse algo que não deveria nem estar ali. E isso parece uma tremenda agressão. Então ele falou: não convém jogar aos cachorrinhos os pão dos filhos. Agora, a resposta da mulher foi muito importante para ela. E ela disse o seguinte: certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ao falar isso, ela venceu uma oposição que veio contra ela da parte da própria boca de Jesus Cristo, que foi o seguinte: ele comparou ela com algo muito inferior àqueles para os quais eles tinham sido enviados. E ainda assim ela rebateu dizendo: olha, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu estou nessa condição, mas olha, a migalha pode sobrar para mim. E aí Jesus respondeu: certamente. Respondeu, disse-lhe então Jesus: mulher, grande é a tua fé. Aqui nós vamos ver que tem um ensinamento sobre a fé. A fé justifica a pessoa, mesmo que ela ocupe um lugar indevido, que ela estava ali num momento inadequado, a fé que ela tinha justificou-a. Nós mesmos, quando nos convertemos, somos justificados pela nossa fé. Aquela primeira fé que vem de Deus e que opera em nós, nos justifica diante dele, né? Então a mulher foi justificada pela fé. E, portanto, ele acrescentou: seja-lhe feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. O que eu queria ligar aí é essa palavra curada com o pão dos filhos. Tá? Devemos aí que a saúde é provisão, garantida pelo Pai, né? Para aqueles que têm fé. E o nosso problema do nosso tempo é esse mesmo, é o esmorecimento da fé, de muitos aspectos, mesmo para aqueles que são filhos, né? Então, é pão dos filhos. Tem a questão da fé. Nós estamos vendo questões importantes na oração da provisão. Não andar ansioso, não... Todos esses aspectos nós apresentamos agora anteriormente, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino, mas a fé vai estar sempre permeando tudo isso. Então, pão dos filhos, cura. Vamos ver como que Jesus garantiu isso como atributo daqueles que creem. Marcos 16, versículos... Marcos 16, versículo... Quais são os versículos? 17 e 18? Então vamos lá. É Jesus falando no momento em que ele ia se despedindo dos discípulos. Está lá no Evangelho de Marcos, é bem o finalzinho do Evangelho, é só abrir lá, vocês vão ver, né? Jesus falou: esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, depois dessa visão, depois dessa manifestação junto com os discípulos, Jesus, então, depois que Jesus falou com eles, ele foi levado aos céus e agora está assentado à direita de Deus. Essa missão ficou na nossa mão. Aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sempre essas coisas são, assim, soam muito fortes na nosso ouvido, né? Farão isso, farão aquilo, mas a gente esquece da primeira fase. Esses sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem.
E essa é a batalha, pessoal. Nosso tempo, a gente tem aprendido a crer naquilo que vemos, naquilo que tocamos e desaprendemos a crer do que não vemos, né? Mas do que está ali na palavra, né? Então, isso é algo importante que nós precisamos resgatar. A oração de provisão não é essencial, é mais importante aquela outra, a oração da edificação, sem dúvida. Mas nós temos que tomar cuidado porque ela também está muito relacionada com a fé, e a fé agrada a Deus. A fé sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa resgatar isso, né? Vamos continuar aí para ver isso. Essa passagem está aí colocada, porque é algo que está afirmado por Jesus Cristo, que seria o sinal presente no meio de nós. Vamos lá ver Tiago falar sobre isso em capítulo 5, versículos 14 a 16. Tiago 5, versículos 14 a 16. É a carta de São Paulo a Tiago. Não, São Paulo não. Carta de Tiago mesmo à igreja, em geral. Capítulo 5, versículos de 14 a 16. Então, Tiago estava ensinando a igreja. Está alguém enfermo? Chamam os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vamos pegar essa ordem. Primeiro, está falando que se tem alguém enfermo, deve chamar os sacerdotes. Aí, sacerdotes, você pode entender como sacerdotes mesmo, aqueles que estão exercendo o ministério de sacerdotal dentro da igreja, mas mas aí essa palavra está englobando aqueles que são, em outras traduções está lá, anciões da igreja, aqueles que são o cristão adulto. Lembra da nossa historinha que nós vimos antes, de Pedro, lá do crescimento do cristão, que João descreveu comparando com a criança, o jovem e o adulto? O cristão adulto, ele devia estar em condição de exercer, de ser chamado numa ocasião como essa, né? Chame o cristão adulto, aquele que é ancião, aquele que é sacerdote, e estes cristãos façam a oração sobre aquele que está enfermo, ungindo com óleo, e a oração é em nome do Senhor, porque ele deu a ordem, né? Por isso é a oração da fé. E ele acrescenta: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá, e se ele cometeu algum pecado, serão perdoados. É lógico que ele vai, aquela frase que Jesus mesmo usou, né, para o paralítico: ó, você foi curado, cuidai para não pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Então, esse recurso deveria estar no seio da igreja, deveria estar ali com efeito patente ali, acontecer com frequência, porque a igreja viva, a igreja cheia de fé, deveria ser como essa que Tiago estava anunciando. Alguém entre vós, membros da igreja, está enfermo, chame os anciãos, chame aqueles que são cristãos adultos, e a oração da fé. Essa oração, eu falo que nós, como igreja, precisamos tê-la presente no meio de nós. A oração da fé para a cura é uma oração de provisão. Vai prover a cura para aqueles que estão precisando. E por último vem uma passagem em que Jesus vai repreender então essa questão da fé. Mateus 17, capítulo 14 a 20. Né? O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos lá, versículo 14. Então estavam os discípulos e eles vinham, alguns discípulos tinham se afastado com Jesus, eles estavam descendo do monte e encontraram os outros discípulos com um grupo de pessoas em volta dela, que ele chama aí, né? E quando eles viram aquela multidão em volta dos discípulos, eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles, Jesus estava com esses discípulos que vinha descendo do monte, e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não o puderam curar.
Veja só que situação. Isso é a situação que nós vivemos hoje. Pessoas que creem, estão ali com Jesus e não conseguem curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa. Ele estava falando para os discípulos dele. Até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Ele salientou isso e deixou assim, batendo muito forte, né? Até quando hei de aturar-vos? Até quando vou estar junto com vocês aqui? Trazei-o, pediu para trazer o filho daquele homem que estava clamando. Jesus ameaçou o demônio e esse saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? E aí Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Então, veja só, estamos chamando a atenção, tudo isso é provisão, está garantida, e assim como o que comer, o que beber, a saúde também está na medida do crescimento da fé, na medida em que esses sinais começarem a nos acompanhar, né? Porque nós estamos crescendo, por isso a importância da oração de edificação, de alcançar aquela condição da piedade. Nós vamos concluir isso hoje ainda no nosso estudo, né? Bom, mas continuando, não é só o que comer, o que beber, o que vestir e a saúde, né? Nós também temos situações de ameaça que estão continuamente à nossa volta, né? E aí, nessas situações de ameaça, muitas vezes não se resolve com... vai requerer uma mudança de circunstâncias, mudança de condições de ambiente. E isso é caracterizado como milagre. A cura também é um milagre. Mas você inverter situações naturais, das leis naturais da física, das leis naturais do meio que nós vivemos, e aí sim é uma maneira mais definida, mais clara, né, de definir um milagre, né? E nós vemos casos assim, que é o caso, por exemplo, de ressurreição, né, reverter uma situação praticamente irreversível para a condição humana, né? Ou impedir uma tempestade, como é o caso do outro versículo, da outra passagem que nós vamos ler. Então vamos passar por essa de João 11, 41 a 43. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 a 43. É uma passagem conhecida, a ressurreição de Lázaro. E nós vamos ler essa parte. Jesus estava chegando lá, na casa de Marta e Maria, tinha se apresentado, elas vieram a ele e conversaram com Jesus, lembraram que se ele estivesse lá, ele não teria morrido e tudo aquilo, né? Mas Jesus foi continuando a conversa, foi chegando e chegou lá, diante do local onde Lázaro estava confinado lá, era enterrado, porque eles prendiam numa gruta e fechavam com a pedra, né? Era assim que se enterrava o morto naquela época, em alguns casos, né? E Jesus disse para Maria, né? Se creres, verás a glória de Deus. E mandou que tirassem a pedra, né? Nessa hora, olha o que aconteceu aí. Jesus, levantando os olhos ao alto, disse ao Pai: rendo-lhe graças porque me ouviste. O que está implícito nesse versículo 41? Ele está diante do amigo morto, ele tinha aguardado alguns dias para ir até lá, e Lázaro tinha morrido, já tinha passado 4 dias, ele já estava enterrado, já estava preso ali na gruta, tapada a gruta, porque a própria... todos sabiam que já estava decompondo, né? Então, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, e ordenou que tirassem a pedra, né? Mas ele, nesse momento, ele
levanta os olhos ao alto e diz: Pai, rendo-lhe graças porque me ouviste. Isso significa que interiormente Jesus fez uma oração. Fez uma oração para confirmar que ele iria ser levado, que ele iria manifestar o poder de Deus, a provisão de Deus para ressuscitar Lázaro, que é um milagre, né? Então essa provisão estava já disponibilizada pela oração que ele fez. Rendo-lhe graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está à roda, para que creiam que tu me enviastes. Então, é algo que ele fez para que nós, que estamos vendo a passagem assim pela mente, né, olhando a palavra de Deus, saibamos que essa provisão veio de Deus e veio em resposta a uma oração de Jesus. Depois dessas palavras, exclamou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixa e o rosto coberto com sudário. E ordenou Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então nós estamos vendo o recurso que existe disponibilizado de milagres, né? É um recurso talvez assim mais assustador, mais difícil, requer uma fé superior para operar, mas acontece, né? Em Mateus 8, do versículo 23 a 27, é aquela passagem da tempestade. Estamos reforçando com essas passagens para que fique claro para a gente que o milagre é parte da provisão também, para o cristão, né? Mateus 8, 23 a 27. 23 a 27. Era uma passagem que Jesus tinha entrado numa barca, começa o texto assim: subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, entretanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Olha o problema aí. Gente de pouca fé. Então levantou-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se grande calmaria. Eles ficaram admirados e diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, vamos ver essa passagem nessa questão aí. Primeiro ele repreendeu gente de pouca fé, e depois, levantando-se, deu ordem ao vento e ao mar. Deu a ordem, né? Lembra que nós falamos que quando você sabe a vontade de Deus, a oração é imperativa? Ele deu uma ordem porque ele tinha consciência de que aquilo, levantando-se contra eles, era contrário à vontade de Deus, né? E ele podia, então, ordenar que o mar e o vento se acalmassem, e ia se acalmar. É lógico que isso também requer uma fé grande, uma firmeza, né, de saber que a vontade de Deus se cumpre. Na interação com o homem, aí Jesus interagiu com o Pai ao dizer ao vento: cessa, e o mar acalme-se, né? Ele deu a ordem, ele deu uma palavra de comando. Isso é um tipo de oração, né? É uma oração em que você conhece a vontade de Deus e está ordenando, né? Todas essas coisas são recursos que estão, ele fez isso para ensinar, né? Para ensinar a cada um de nós. E ele quer que a gente não se espante com essas coisas, ao contrário, que sejamos capazes de vencê-las pela fé. E de que pela fé sobrepor esses impedimentos que podem se levantar na nossa vida e que podem ser vencidos não de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. Isso é recurso também dado ao cristão. Nós estamos falando todas essas coisas, mas a gente não vai ensinar ninguém a fazer isso, e nem a gente pode dizer que sabe fazer essas coisas. O importante é que você saiba que esse recurso existe, e que você deve caminhar para lá, e que eu e vocês devemos caminhar nessa direção, né? Continuando então, vamos alertar algo importante aí para fazer uma diferença.
O que aconteceu aí nessas duas passagens que nós vemos, e tem outros exemplos, é que a gente não pegou todos, né, senão vai se estendendo o nosso assunto. O que aconteceu aí foi fruto de uma oração de provisão, que Jesus faz, ou ordenando aquilo que ele sabe que deve ser provido, né, ou orando ao Pai e pedindo o poder para realizar aquilo, né. Mas esses mesmos duas condições, o milagre e a cura física, o item B, a cura física, o item C fala dos milagres, né? Ele pode ocorrer de uma outra forma, isso precisa ficar claro. Pode ocorrer não somente como fruto da oração da fé, o exemplo que nós demos era a oração da fé, né? A oração da fé é aquela que você sabe e tem certeza que é a vontade de Deus, né? Mas também como manifestação dos dons carismáticos do Espírito Santo. E quais são esses dons que, no caso aí, foram tomados como amostra? O dom de cura, que é a cura física, e o dom de milagre, que foi cessar a tempestade, ressuscitar o morto, né? Nesses casos, esses milagres, está escrito aí na tela, não são resultado de uma oração específica, ou seja, da oração da fé, né? São uma manifestação do Espírito Santo por meio daquele que exerce o dom. Então, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Nós vamos depois falar dessa conclusão que está na sequência, mas vamos abrir, então, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 11, vai falar desses dons. Os dons do Espírito são recursos dados à igreja, para crescimento da igreja. Não são fruto da oração da fé. A pessoa que exerce o dom, ela tem a fé para crer no Espírito Santo presente nela e ter a atenção a ele ao ponto de perceber a manifestação. Mas ela não sabe qual vai ser essa manifestação. É um dom. Dom é uma gratuidade, é algo que foi dado de presente, é um presente, uma doação, né? Então, como que Paulo explica isso? A cada um na igreja é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Ela pode vir como um dom essa palavra de sabedoria. Não é algo que a pessoa tem dentro dela. A outro, uma palavra de ciência, uma revelação. Ciência é revelação. Uma revelação qualquer pode manifestar-se como um dom, por esse mesmo Espírito. A outro, a fé. A pessoa pode nem ser uma pessoa forte na fé, mas naquele momento o Espírito Santo edifica dentro dela uma fé, ou manifesta dentro dela uma fé, e aí, pelo mesmo Espírito, ele pode exercer um ato de fé naquele instante. A outro, a graça de curar doenças, né? Então, aí é o dom de cura, de doença, ou no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. Então, aí nós estamos tratando desses dois assuntos, né? Cura de doenças pode ser um dom do Espírito. A operação de milagres pode ocorrer como um dom do Espírito. É isso que eu estou dizendo, que é uma diferença da oração da fé. A outro, a profecia. A profecia, uma frase profética, pode ser a manifestação de um dom do Espírito. E a outro, o discernimento do Espírito. A outra, a variedade de línguas. A outra, ainda, por fim, a interpretação de línguas. Todas essas manifestações escritas aí são dons do Espírito Santo. Mas é o mesmo Espírito que atribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então nós vimos que isso pode acontecer como uma manifestação do dom. O dom não é sinal de crescimento da pessoa, é algo que ela exerce porque ela tem aquela fé inicial da conversão e crê na presença do Espírito Santo, então ela começa a dar abertura a essas manifestações. Algumas pessoas são mais abertas a um ou outro dom, e então pode acontecer a cura como um dom, pode acontecer o milagre como um dom. É diferente do que aconteceu lá, que é Jesus operando a cura e Jesus operando o milagre por iniciativa dele, né? É diferente nesses casos aí. Bom, a oração da fé, que é aquela que nós falamos, só para concluir, volta lá na tela, é mais operante quanto maior for o conhecimento de Deus naquele que ora, quanto maior for
a certeza de que aquela circunstância e a atitude que ele vai tomar é a vontade de Deus, e, portanto, ele pode orar com fé. E com fé, fundamentada nessa fé, aquilo se cumpre. Mas esse atributo de estar intimamente em comunhão com Deus é que se chama piedade, é um dos passos lá daquele caminho de Pedro, né, da segunda carta de Pedro, que é unir a paciência, a perseverança, né, que nós estamos fazendo, a piedade, chegar na piedade, que é o momento em que a comunhão com Deus é mais presente e essa pessoa está pronta para produzir os frutos do Espírito. Bom, antes de entrarmos na oração de arrependimento, tem um tempinho aí que... Então nós temos um tempinho para a gente falar uma coisa. O tempo que nós vivemos é um tempo onde a oração de provisão, essa que nós tratamos hoje, tanto na questão do comer, beber, vestir, na questão da saúde, principalmente, dos milagres, então eu nem digo. Essa oração, ela está muito desacreditada, por muitas razões, né? Por muitas razões, as primeiras delas, aquelas causas que nós já apresentamos, mas especialmente pela questão da fé. Ela está muito desacreditada, mesmo no nosso meio mesmo, né? A gente acha que é difícil a gente não ter a dúvida, né, para estas coisas. A tendência é a pessoa ir pelo caminho do seguinte, está faltando a provisão, está faltando a saúde, eu vou usar os mecanismos do mundo, eles parecem mais perfeitos, né? E fica muito delicada a situação de você falar, não vai pelo caminho do mundo, porque é algo diferente que tem que estar sendo cultivado para você poder sair dessa regra geral, excluir-se dessa regra geral, né? A tendência é nós irmos pelo natural, e o mundo hoje dá meios de você prover todas as coisas, em todos os sentidos, desde alimentação, vestimento, abrigo, até a saúde, meios para a saúde, meios para segurança pessoal, né, em qualquer circunstância. O mundo oferece isso de uma maneira que não é desprezível, que está lá, que é o caminho normal, né? E a fé ficou abalada. Nessa questão, é um alerta, a fé ficou extremamente abalada. Nossos dias são esses dias, né? E o que fazer para a gente resgatar essa fé, né? Então, isso é que precisa ser trabalhado. Nós precisamos ter uma maneira... Eu queria até lembrar de usar a memória nossa aí sobre a missa do último domingo. Na missa do último domingo, o evangelho da missa tem algo a ver com a provisão. E ele ajuda a explicar o que eu estou querendo falar aqui, que talvez não está ficando muito claro, né? Se vocês lembrarem, eu vou ajudar, né, a se lembrarem, no evangelho da missa era uma das últimas aparições de Jesus aos discípulos, né? Mas aconteceu da seguinte forma: estava lá Pedro e mais 6 discípulos, né, formando novamente o número 7, ou seja, dando uma visão de que isso é algo relativo a todos aqueles que seriam os discípulos daí para frente também, não só a eles, né? Mas então estava lá ele e mais 6 discípulos e Jesus tinha já ressuscitado e não estava mais presente fisicamente, aparecia de vez em quando, mas não estava presente com eles. Passava um dia, 2, né, estava lá Pedro sem saber, agora não tinha Jesus para seguir, não sabia o que ele tinha que fazer naquele dia ou naquelas horas, né? E qual que é o raciocínio mais óbvio? Não, eu tenho que, sei lá, buscar o meu sustento, continuar o meu trabalho. Então eu vou pescar, né? Ele era pescador, né? Prontamente os outros 6 responderam, nós vamos com você. Todos eles eram, né? Então foram pescar. Foram pescar porque precisam do que comer, do que beber, do que vestir, eles precisam, né? E foram para a pesca. Eles foram naquele dia, eles
pegaram tudo que era necessário, o barco, todos os equipamentos, eles tinham os recursos, tinham a habilidade, tinham sido vivido com aquilo, né? E partiram o dia inteiro, e o resto do dia e a noite toda, usando todas as suas habilidades, todos os seus recursos, e naquela noite nada de peixes, não havia peixes, né? Passaram a noite inteira tentando e nada de peixes. Aí amanheceu, estava amanhecendo, alguém lá na praia, à distância, com uma fogueira acesa, gritou para eles: vocês têm algo para comer? Né? E eles responderam aquela frase terrível, né? Nada, não temos nada. Nada de provisão, zero provisão. Aí aquela pessoa lá distante falou assim, ó, lança a rede à direita da barca. E eles lançaram a rede. Lançaram a rede, de repente a rede estava tão cheia que eles quase não conseguiam arrastá-la. E aí, rapidamente, João, um dos discípulos que estava junto com os outros 6, né, disse, ó, é o Senhor que está na praia, é Jesus. Pedro cingiu-se, lançou-se no mar e foi até Jesus. Abreviando a história, dali para frente, vai acontecer aquela conversa de Jesus com Pedro. E Jesus vai falar para Pedro assim, Pedro, amas-me mais do que estes? 3 vezes. E Jesus vai responder que ama. E Jesus acrescenta, apacenta as minhas ovelhas. E isso é um ensinamento para nós, e para todo aquele que começou essa caminhada com Cristo, né? Eles tiveram a provisão, mas depois que começaram a realizar o trabalho que eles sempre realizaram, de uma outra forma. E qual foi a outra forma? Obedecendo a palavra de Jesus. Eles lançaram a rede do lado direito, obedecendo a palavra. Isso é ensinamento para nós. Por que falta a provisão no cristão? E por que tantas vezes ele está nos tropeços? Porque será que ele realizou o que ele sabe, que ele tem que fazer, o que ele tem que realizar, porém, dentro da palavra de Deus, dentro da palavra, se ele fizer isso, ele tem a provisão. E quando Jesus disse a Pedro, ó, você me ama mais do que esses, nós podemos acrescentar a essa palavra uma versão nossa aqui, relativa ao nosso estudo. Pedro, você está fazendo isso, buscando em primeiro lugar o reino? Ou seja, você me ama mais do que a rede, mais do que a pesca, mais do que a atividade, mais do que o grupo de amigos, o trabalho que você realiza, você me ama acima disso? Em primeiro lugar a isso, você tem a minha presença como mais importante, a minha vontade como mais importante? Então, se você tem, então, ensina as minhas ovelhas, né? E isso é importante para nós. A provisão virá de modo abundante, como veio para eles. Porém, esse sentido de saber se nós estamos realmente priorizando essas coisas a ponto de levar o modo de agir para dentro do que nós fazemos, o modo de agir, a vontade de Deus para dentro do que nós fazemos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos saber aonde lançar a rede, o momento de lançar a rede e o momento de realizar essas coisas de modo que dê o testemunho que vai converter as pessoas, que vai ser luz no mundo e sal na terra. Então, queria terminar a nossa reunião de hoje com essa reflexão sobre esta passagem. É um ensinamento bom para nós, porque não é para você deixar de fazer as coisas, como a gente disse, porém o modo de fazer tem que ser mudado, sendo transformado, e a ponto de ali estar o nosso testemunho e ali estar, é lógico, depois então a oportunidade de nos tornarmos pescadores de homens. Amém? Então vamos lá com a nossa oração.
Senhor, nós estivemos aqui falando sobre oração de provisão. E queremos pedir a Deus, porque todos nós precisamos de provisão. Todos nós sentimos as dificuldades deste mundo, Senhor. E porque tantas vezes nos deixamos envolver por aquele ditado popular que diz: ajuda-te que eu te ajudarei. A gente procura fazer as coisas da maneira mais correta, ajudar-nos. Mas aí vamos nos enredando no meio desses compromissos, a ponto de irmos nos afastando do que realmente importa e de saber realizar essas coisas da maneira que vos agrada. Então, a nossa oração nesta noite, Senhor, é que nós possamos mudar isto, que possamos ter a consciência que vem de Ti para saber a decisão certa, no momento certo, onde lançar a rede, onde agir. Nós não sabemos fazer isso sozinhos, mas pedimos juntos aqui, Senhor. Os que nos ouvem, eu que estou falando, todos juntos pedimos em Tua presença, que a Tua revelação venha para nós, para que possamos realizar as coisas do modo que vos agrada, e elas sejam muito mais do que a provisão necessária para o nosso corpo, no alimento, na saúde, na segurança, ela seja muito mais que isso, seja testemunho nesse mundo. E isso tudo, Senhor, pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dado sempre a glória. Amém.